A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais essa aula. Nós estamos iniciando nosso segundo trimestre e nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Você já deve ter a sua revista em casa. Nós temos novos alunos e os novos alunos têm que lembrar que precisam enviar os seus relatórios para que possamos estar ali colocando a sua presença na nossa sala. A nossa sala é a sala dos adolescentes e ela é de 13 a 14 anos. Amém? Então, se você já está com a sua revista e com a sua Bíblia, nós então vamos orar para começar. Que você aí na sua casa, você possa elevar o seu pensamento ao Senhor e que você possa aproveitar esses momentos de escola dominical. Nós tivemos uma escola dominical agora dos adultos às 9 horas da manhã e agora nós estamos tendo a dos adolescentes que começa às 10 horas da manhã. É um momento, adolescente, de aprendermos a palavra de Deus juntos, é um momento de estarmos desenvolvendo aquilo que o Senhor quer para a nossa caminhada, para que possamos juntos nos desenvolver pessoalmente e também espiritualmente. Amém, adolescentes? Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem livrado os nossos adolescentes. E eu quero, nesta manhã, te agradecer por isso, Senhor, mas quero lhe pedir também que nesta manhã de domingo, Senhor, você possa quebrantar os nossos corações, quebrantar os nossos adolescentes, ó Pai, estar com eles, ó Pai, abençoando a vida, abençoando as suas famílias e, ó Pai, venha desenvolver neles, ó Pai, um entendimento da Tua palavra. É o que nós queremos te pedir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós vamos iniciar com a nossa primeira lição, que tem o título Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Acompanhe na sua revista, adolescentes. Nós vamos ler o texto áureo, está no início aí da sua revista, na primeira página da lição, texto áureo. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Leia comigo. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Mateus, capítulo 13, versículo 10. Vamos ler mais uma vez? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Quais são os objetivos, adolescentes, da nossa lição? Definir a palavra parábola, entender o seu significado, os seus propósitos, entender como as parábolas devem ser interpretadas. Então nós vamos entender como devemos interpretar uma parábola. Ela foi dita e ensinada por Jesus em uma outra época, em uma outra cultura, e como nós hoje podemos interpretar uma parábola e podemos tirar então os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Os ensinamentos de Jesus, adolescentes, eles foram impactantes para aquela sociedade, eles trouxeram um impacto tremendo àquela sociedade, mudou aquela sociedade e até hoje os ensinamentos de Jesus, através das parábolas, têm mudado a vida de muita gente, têm mudado a nossa vida. Então, precisamos entender como as parábolas devem ser interpretadas. E nós devemos refletir, adolescentes, sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. Então, assim, Jesus, adolescentes, ele era um mestre, ele ensinava e ele passou a ensinar por parábolas. Então nós precisamos primeiro definir o que é uma parábola. Bom,
A parábola ela vem do grego parabole, que significa colocar as coisas lado a lado, com, claro, a finalidade de fazer comparações, né? Em paralelo, a gente pode fazer comparações. Então, era colocado lado a lado. E podemos dizer que a parábola ela é uma comparação para tirar da vida cotidiana, né? Da vida que eles tinham, né? Que as pessoas da época de Jesus tinham, para esclarecer uma verdade, para esclarecer uma realidade ali que Jesus estava ensinando. Jesus, adolescentes, ele falava muitas coisas, ele ensinava muitas coisas. E dentre o método que Jesus passou também a ensinar foi através de parábolas. Então, nessa revista, é lógico, nós vamos aprender sobre muitas parábolas e sobre o significado de cada uma, sobre o que Jesus queria nos ensinar. Vai ser muito bom, a gente vai, com certeza, ao término dessa revista, aqueles que estiverem dedicados à leitura da revista, ao aprendizado, vai ser muito proveitoso, vai ajudar muito no nosso caminhar. Então, vamos para o propósito das parábolas. Bom, as parábolas elas não são histórias contadas para trazer um entretenimento, para trazer uma distração às pessoas que ali ouviam as parábolas de Jesus. A finalidade das parábolas, para uns adolescentes, era esconder a verdade ali, e para outros, porque aquelas pessoas adolescentes, elas rejeitavam os ensinamentos de Jesus. Claro, não eram todas as pessoas. Outras pessoas que não rejeitavam os ensinamentos de Jesus, essas pessoas, elas ouviam a palavra de Deus, ouviam os ensinamentos de Jesus e elas eram direcionadas. Os caminhos dessas pessoas eram abertos. As pessoas entendiam o que Jesus queria dizer, a verdade que Jesus queria dizer. Mas para aquelas pessoas em que elas não queriam aprender com Jesus, elas desprezavam aqueles preciosos ensinamentos, porque as parábolas, adolescentes, são preciosos ensinamentos. Nós precisamos, adolescentes, aprender isso desde já nessa primeira lição, que cada parábola que Jesus ensinou é um precioso ensinamento. É um ensinamento que vai nos ajudar, que vai iluminar o nosso caminho. Nós sabemos, nós já aprendemos que o mundo está em trevas e nós precisamos dos ensinamentos de Jesus para podermos caminhar. Se nós não tivermos os ensinamentos de Jesus, nós iremos, com certeza, nos machucar, nós iremos nesse caminho tropeçar em pedras, nós iremos no caminho cair em buracos, e nós precisamos da luz dos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, para podermos caminhar. Agora, para aqueles, adolescentes, que recusam os ensinamentos de Jesus, a parábola ela vai servir de condenação. Então, o objetivo imediato da parábola é, claro, também atrair as pessoas, porque a parábola ela traz ali uma história do cotidiano, claro, com a finalidade de revelar, através da parábola, uma verdade. Então, elas não são meramente histórias narrativas, mas elas trazem, ao contrário de muitas histórias, que você precisa imaginar o que poderia ter acontecido ou o que vai acontecer. Não, as parábolas, elas são histórias que têm um final, para que você, através deste final, entenda
uma verdade que o Senhor queria trazer, um ensinamento que o Senhor queria trazer e que as pessoas não estavam praticando. Por que, adolescentes? Que nós, quando aprendemos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus que estão aqui, nós precisamos praticar. Só ouvir a palavra de Deus não significa muita coisa, mas nós precisamos ouvir e praticar. O que estamos fazendo na escola dominical? Ouvir a palavra de Deus, e eu preciso no meu dia a dia praticar a palavra de Deus. Você precisa no seu dia a dia praticar a palavra de Deus. Você precisa entender. A escola dominical, ela nos ajuda a entendermos a palavra. E com os ensinamentos de Jesus, nós possamos caminhar no nosso dia a dia, para que possamos nos santificar, para que possamos ser testemunhas de Jesus Cristo, para que possamos levar o Evangelho, porque nós precisamos aprender a palavra e praticar. Então, nós já entendemos que a parábola ela é um ensinamento que Jesus trazia, né? Uma história que Jesus trazia, não como outras histórias que, por exemplo, não existe a história do bom samaritano, né? Versão 1, versão 2, versão 3. Não existe uma trilogia do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é só aquela parábola e nós devemos nos atentar, não precisamos pensar em outra história para completar aquela parábola. Já já nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, as parábolas, elas precisam ser interpretadas. E como nós vamos interpretar as parábolas, já que nós não vivemos no tempo de Jesus? Nós estamos agora no século 21, então aqueles ensinamentos, aquelas histórias são muito importantes para nós. E elas merecem, adolescentes, toda a nossa atenção. Então, primeiro, nós devemos, para interpretar as parábolas, nós devemos considerar o contexto. Quais são esses contextos? Sociais, religiosos, políticos e geográficos, envolvidos na história, e esse exercício vai nos forçar para entender a palavra, vai nos trazer um entendimento melhor, vai nos fazer pensar sobre a palavra. Então vai nos localizar, né? Porque a cultura era outra, então nós precisamos localizar o ambiente, o local, o lugar, o que Jesus estava falando, como era aquela sociedade, como era a vida daquelas pessoas que Jesus ali estava ensinando. Então, nós devemos considerar os contextos para podermos lembrar o contexto social, religioso, político e geográfico. Nós devemos considerar o que está na parábola, você está acompanhando na revista, né, adolescente? Não o que foi omitido. Nas parábolas que Jesus conta, nós devemos ler o que está escrito ali e, dali, aprender o que Jesus queria passar para nós, para os homens. Não, adolescentes, inventarmos uma outra história ou pensarmos naquilo que ali não está escrito, naquilo que não foi escrito. Por exemplo, há pessoas que colocam outras pessoas que não estão nas parábolas, como a parábola do filho pródigo, que colocando a mãe, né? Não tem a mãe ali naquela parábola. Então, você não pode acrescentar ou tirar. Você deve se atentar ao que está escrito, não mudar nada ali, para que você não cometa o erro de trazer uma outra história mudando o que Jesus queria ensinar. Nós não podemos mudar o que Jesus queria ensinar. Nós devemos nos atentar ao que Jesus estava passando e ao que está escrito, sem mudar nada, adolescente. Tudo bem?
Então vamos deixar bem claros. Na parábola nós não podemos mudar nada. E aí, baseado nisso, nós devemos também evitar alegorização excessiva. Como assim? Por exemplo, na parábola do bom samaritano, nós estamos citando ela bastante hoje, é comum algumas pessoas tentarem atribuir significados figurados ao azeite, ao vinho e à estalagem, quando o propósito inicial da parábola era responder à pergunta acerca do próximo. Depois você pode conferir lá em Lucas capítulo 10, versículo 29, essa parábola. Então, nós não devemos pegar esses elementos e ali tentar trazer ali alguns significados que não fazem parte da parábola, que não fazem nem sentido. Mais uma vez, nós devemos estar atentos ao que Jesus estava passando, sem mudar a parábola, sem mudar o que foi escrito. E aí, nos atentando para todo o contexto, né, da vida daquelas pessoas, para que você possa interpretar a parábola e ali tirar a verdade bíblica, o ensinamento que o Senhor Jesus queria passar para aquelas pessoas e passar assim para nós também. O que é importante a gente deixar bem definido na interpretação da parábola, adolescentes, que existe uma verdade que Jesus queria passar. Por quê, adolescentes? Porque o povo estava vivendo no pecado. Porque o povo estava fora dos caminhos do Senhor. O povo não estava andando conforme a vontade de Deus. E através dos ensinamentos de Jesus, o povo ia mudar as suas atitudes, ia deixar de praticar os pecados, ia deixar de andar em caminhos tortuosos. Para quê? Para andar no caminho do Senhor. Então, adolescentes, nós deixamos isso bem definidos, porque o método de Jesus era entendido como um caminho a percorrer com o objetivo de atingir um fim. A palavra de método, né, vem de metodologia, que significa a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade, ou a orientação para o ensino de uma disciplina. Assim, o método interpretativo de estudo tem por objetivo descobrir e demonstrar a verdade, pois a interpretação textual é uma arte que visa explicar detalhadamente um texto. Isso resume o sentido da interpretação de texto. Então, quando nós interpretamos a parábola, nós devemos usar esse método aqui que nós estamos aqui na nossa revista. Devemos considerar o contexto, devemos considerar o que está na parábola e não o que foi omitido dela. Olha que importante. E devemos evitar a alegorização excessiva. Então, quando nós fazemos dessa forma, nós conseguimos interpretar a parábola, mesmo a parábola sendo dita naquela época, com aquelas pessoas, com aquela cultura, com aquele povo, que é bem diferente do nosso, da nossa época e da nossa cultura. Então é necessário que você estude o contexto. Então, as parábolas, elas são histórias, adolescentes, que exigem uma resposta. E de quem é essa resposta? Jesus, adolescentes, ele chama todos nós para tomarmos uma decisão. Seja você um adolescente de 13 a 14 anos, seja um jovem, 17, 18, 19 anos, seja um adulto, até de 150 anos. Todos nós, através das parábolas de Jesus, as pessoas daquela época, eles eram chamados a tomar uma decisão. A decisão que era revelada através das parábolas, de mudar de vida. Sobretudo, adolescente, nós devemos estar atentos ao que Jesus tem ensinado. A finalidade, adolescentes, dos ensinamentos das parábolas, agora para que a gente possa
concretizar os nossos estudos de hoje. Ela é levar eu e você a assumir um compromisso com Deus. Nós precisamos, adolescentes, ter um compromisso com Deus. A gente não pode, adolescente, ter altos e baixos. Uma hora a gente quer muito Deus, outra hora a gente não quer Deus. Uma hora a gente quer muito estar na igreja, aprender a palavra de Deus, orar. A gente quer muito adorar ao Senhor, cantar hinos de louvores. Outra hora a gente não quer nada disso. Nós devemos ter um compromisso com Deus diário. Diário de leitura bíblica, diário de oração, diário de santificação, nos santificarmos, nos afastarmos daquilo que é mal, daquilo que não agrada a Deus. Quando você está na escola e ali tem outros jovens como você que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, você deve se afastar dessas pessoas, você deve ser uma testemunha para essas pessoas de Jesus Cristo, você deve falar o Evangelho para essas pessoas e através dos ensinamentos de Cristo, ensinar o Evangelho e o caminho, como Jesus ensinou aquelas pessoas através das parábolas. Nós hoje podemos, com a palavra de Deus, ensinar o Evangelho às pessoas. As parábolas eram histórias simples, como nós aprendemos, do cotidiano de cada pessoa. Nós devemos, primeiramente, nos afastar, deixar a vida pecaminosa de lado, deixar aquilo que tem desagradado ao Senhor. Se você já fizer um autoexame de perceber que algo em que você tem feito tem desagradado ao Senhor, você deve, adolescente, pedir perdão a Deus e continuar a sua caminhada, e não praticar mais o pecado e continuar a sua caminhada. Sabe, adolescentes, às vezes as pessoas elas paravam para aprender com Jesus. Haviam pessoas que ouviam a palavra, ouviam as parábolas, mas não aprendiam. E como nós aprendemos na nossa lição, a parábola só servia para condenar essas pessoas. Mas haviam outras pessoas em que o Espírito Santo ia convencendo, ia quebrantando os corações, ia mudando. E o Senhor ia abençoando, e os caminhos dessas pessoas eram iluminados através da palavra de Deus. E elas podiam caminhar. E essas pessoas, elas tomavam a decisão de servir a Deus. Todos os dias, adolescentes, nós devemos tomar a decisão de servir a Deus. Todos os dias nós devemos aprender a palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos. Muitas pessoas aprenderam com Jesus, mas não seguiram os seus ensinamentos. Até concordavam com Jesus, até gostavam de Jesus, mas não seguiram seus ensinamentos. Nós não podemos ser assim, adolescentes. Nós devemos aprender a palavra de Deus, nós devemos amar a Deus, nós devemos buscar a Deus. E não só ouvir e falar isso está certo e não fazer. A palavra de Deus, ela deve entrar em nossos corações e causar mudança. Através do ensinamento que Jesus passava através das palavras, muitas vidas se converteram a Cristo. Muitas vidas mudaram a sua direção, passaram a caminhar com Jesus Cristo. Então você deve se sentir hoje, adolescente, desafiado a ouvir a palavra de Deus em sua vida diária e praticando ela, sendo um discípulo dedicado ao Senhor. Para quê, adolescentes? Para que você possa caminhar, possa estar sobre a vontade de Deus, possa fazer a vontade do Pai como Jesus falou que estava fazendo. Jesus, quando veio ao mundo, adolescentes, ele mudou todas as coisas através da sua palavra. Olha, adolescentes, o mundo, ele também tem uma palavra. Mas a palavra do mundo, muitas vezes, vem
e nos traz ansiedade, nos traz tristeza, nos traz temor, nos traz falta de amor. As parábolas de Jesus traziam o amor ao próximo, traziam a preocupação em estarmos preparados para a vinda do Senhor, a preocupação de fazermos a vontade de Deus, a preocupação de caminharmos segundo o que o Senhor está ensinando, segundo aquilo que Deus quer para nós. E nós vamos ter agora a oportunidade, nesse trimestre, de estudarmos a palavra de Deus junto e aprendermos mais sobre as parábolas. E entendermos, adolescentes, que Jesus Cristo, Ele tem nos ensinado. Basta a gente abrir a Bíblia e ouvir a sua palavra e aprendermos. Então, você é adolescente, quero chamar você agora nesta manhã a tomar uma decisão na sua vida de se dedicar à obra de Deus, se dedicar à escola dominical, estudar a revista, orar e se santificar, para que juntos possamos caminhar e possamos crescer espiritualmente. Amém, adolescentes? Eu vou agora, nesse término da nossa lição, vocês conhecem que nós temos um tempo aqui para ofertar a casa de Deus, né? A oferta, nós sabemos que também é uma adoração ao Senhor, então que você possa ofertar a casa de Deus. Você pode ser pelo PicPay, pode ser pelo Pix, ou também vindo aqui na igreja presencialmente. Fique à vontade. A todos vocês eu quero pedir que não esqueçam de enviar os seus relatórios. E adolescentes, vamos juntos, adolescentes, nesse novo trimestre, estudarmos a palavra de Deus. Vamos juntos deixar um pouco a internet de lado, vamos deixar um pouco as séries de lado e vamos agora nos concentrar um pouco mais naquilo que o Senhor tem ensinado. E como eu disse antes, as pessoas paravam para ouvir a Jesus, tiravam ali, ficavam ouvindo Jesus horas e horas. Quanto tempo eu tenho disponibilizado para ouvir a palavra de Deus? Será que tem sido muito difícil? Será que o Senhor ele tem ficado em segundo, terceiro e quarto plano? Será que eu primeiro vou preferir e assistir uma série e jogar um jogo de videogame? Será que eu tenho gastado mais tempo na internet pesquisando, vendo os outros vídeos do YouTube que não edificam a vida da gente? O que Jesus falava edificava aquelas pessoas. Então não perca tempo, seja desafiado nesta manhã a buscar ao Senhor de todo o teu coração. Amém, adolescentes? Nós vamos orar para encerrar, que você possa ouvir essas palavras e aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos e te adoramos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque as verdades que o Senhor nos ensina, ó Pai, não em nenhum outro lugar podemos aprender, a não ser, ó Pai, na Tua palavra, a não ser na Tua casa. Que o Senhor nos dê sede e fome de Ti, vontade de buscar a Tua face, vontade de sermos cheios do Espírito Santo. Peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos adolescentes, que venha despertá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo nome.
nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande